Paz de Cristo Jesus a todos, irmãos e irmãs, e a todos aqueles inscritos no canal Momento Cristão. Sejam bem-vindos a todos novamente. Parte 1 sobre o tema A Igreja passará pela grande tribulação? A série a qual vai esse vídeo é a série Israel Celestial. Muito bem, trazendo para vocês aqui um tema bastante importante e bastante discutido nos últimos tempos e nos últimos dias, pelo qual vemos como assunto bastante principal em muitas igrejas, muitas comunidades cristãs, em muitos estudos bíblicos, a qual se faz essa pergunta: a igreja passa pela grande tribulação? Sim ou não? Então, o canal Momento Cristão vai estar trazendo para vocês aqui, então, este tema qual é bastante importante, a qual vai deixar para vocês aqui a posição do canal em relação a isso, e com isso, respeitando claramente os outros demais irmãos e irmãs que pensam diferente. Porém, o canal vai trazer para vocês aquilo que entende e compreende pelas Escrituras, a qual muitos estudando essa palavra diz, por exemplo, que a igreja será arrebatada 7 anos antes da grande tribulação. Outros dizem que ela irá ser arrebatada na metade dos 7 anos finais, e outros irão dizer que ela, faltando ali 3/4, né, para que a grande tribulação possa terminar, ela seria arrebatada, e outros irão dizer que a igreja pegará toda a grande tribulação, para que assim então, ao término dela, ela possa ser glorificada. Então, com isso, eu vou estar trazendo para vocês muitos capítulos e versículos, a qual essa parte 1, a qual eu vou falar mais. E na nossa, se caso o vídeo ficar bastante grande, teremos a parte 2. Então vamos lá então. Começamos com Isaías, capítulo 43, versículo 10 ao 11, né? Diz o seguinte: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum há, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Ainda em Isaías 43, versículo 12 diz: Eu anunciarei salvação, realizarei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda em Isaías, agora no capítulo 44, versículo 8 e 9 diz: Não vos assombreis, nem temais, acaso desde aquele tempo não vou-lo fiz ouvir, não vou-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Todos os artifícios de imagem e de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum empréstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Observa bastante interessante, a qual o Senhor Deus, desde o Velho Testamento, ali, aonde a velha aliança tinha a sua validade, então, antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mostra que, então, o Senhor já mostrava, já dizendo que Israel e o seu povo, que era fiel a ele, eram as suas testemunhas. Mas então, com isso, então, ele estava mostrando que ele haveria de trazer uma salvação. Para quem não sabe, o nome do Senhor Jesus Cristo em hebraico significa salvação. E com isso, então, nós vamos agora para o Novo Testamento para que possamos ver, então, como então é visto então agora estas testemunhas e essa concretização desse prelúdio a qual Deus fala. Em João capítulo 15, versículo 27 é dito assim: E vós também dareis testemunhos, pois estáis comigo desde o princípio. Em Atos capítulo 1, versículo 8, 22 diz: Contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ainda em Atos capítulo 2, versículo 32 diz: Deus ressuscitou a Jesus, e todos nós somos testemunhas deste fato. Ainda em Atos capítulo 3, versículo 15 diz: Vós mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e nós somos testemunhas deste fato. Em Atos capítulo 4, versículos 33 diz: Com grande poder os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição do Senhor, e maravilhosa graça estava sobre todos eles. Em Atos capítulo 5, 32 diz:
Ora, nós somos testemunhas destes fatos, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que são obedientes a ele. A sabedoria, em Atos capítulo 10, versículo 39 e 41 diz: E nós somos testemunhas de tudo o que ele realizou na terra dos judeus, bem como em Jerusalém, onde os assassinaram, suspendendo-o num madeiro. Em Atos capítulo 13, 31 diz: E durante muitos dias ele foi visto por aqueles que tinham ido em sua companhia da Galiléia para Jerusalém. Essas pessoas agora são suas testemunhas diante do povo. Em Atos 22, para fechar em Atos capítulo 22, versículo 15 diz: Pois será sua testemunha perante todas as pessoas dos sinais que tens visto e ouvido. Agora em Hebreus, capítulo 2, versículo 3 ao 4 diz: Como nós livraremos se desconsiderarmos tão grande salvação? Esta salvação, tendo sido proclamada pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram. Lembra do que foi dito lá no profeta? O termo salvação, a qual é o nome de Jesus em hebraico. Agora, continuando, em 1 João, capítulo 1, versículo 2 e 3 diz: A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e a nós foi revelada. Em Lucas, capítulo 24, 48 e 51 diz: Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia, e erguendo-os as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Em Mateus 28, versículo 20, diz também: Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Observa que eu li bastante capítulos e bastante versículos para que vocês possam, então, ter esse entendimento e mentalizar, né? Ou seja, este mapa mental, né? A qual mostra, então, quem são essas testemunhas, né? Então, ou seja, aquela promessa que foi dada, agora ela está concedida para nós. Todo aquele que é fiel, né, à salvação por meio de Cristo Jesus, do judeu ao gentil que crê nele, agora essas testemunhas do fato, né? Aqueles que viram no passado e aqueles que hoje, né, crer no futuro, mesmo não tendo visto, não tendo alcançado, mas creram pelo fato de ser uma verdade. Então, agora então vocês observem como todos esses capítulos e versículos se ligam com o livro das Revelações, onde é mostrado uma grande multidão que passou pela grande tribulação como testemunhas, né? E de suas vestes brancas, a qual foram lhes entregues, vestes sacerdotais, vestes reais, vestes angelicais, né, para aqueles que serão chamados, então, os anciãos da terra, né? Então é por isso que em 1 Coríntios, a qual vocês estão vendo aí também, no capítulo 3, versículo 3, é dito: a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Esse fogo é o fogo da grande tribulação, tá bom? É por isso que quem tiver azeite reserva, então isso vai ser provado como ouro e vai passar pela grande tribulação, seja morrendo, seja vivendo, mas será aprovado, né? E ressuscitará na primeira ressurreição como um ouro aprovado por Deus. Mas aqueles que apenas foram palha, né, foram joio, foram madeira e feno, serão queimados, terão as suas obras queimadas pelo fogo, porque não irão resistir à grande tribulação. Muitos se apostatarão, muitos negarão, muitos então se submeterão, né, ao que vai acontecer naquele dia terrível em questão, né? Eu vou ler para vocês agora um exemplo que é mostrado então, né, que eu disse para vocês no Apocalipse, né, daquela multidão, né, que diz o seguinte, em Apocalipse capítulo 6, versículo 9 a 11 diz: Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro,
Não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Observe então que nesse capítulo está mostrando, quando fala de alma, vocês têm que entender que a palavra alma é associada à vida, tá bom? Então por isso que fala que eu vi a vida daqueles que tinham sido mortos, né? É por isso que é dada para eles vestiduras brancas, né? É por isso então que foi dado para eles repouso, foi dado um sábado para eles esperar, tá bom? A palavra descansar aqui, ou repousar-se, está nos apontando para sábado. Espere, o sábado seu já vai chegar. É isso que o anjo, é isso que a palavra está dizendo. E olha, observa que interessante como é que esse capítulo está ligado com o capítulo 3 de Apocalipse, que diz o seguinte: Apocalipse, capítulo 3, versículo 5 ao 6 diz: O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus mensageiros. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então observe que, como vimos em Apocalipse 3, aqui agora, vemos então o porquê das testemunhas mortas em Apocalipse no capítulo 6, que foi anterior a esse, que clamavam por justiça. Pois por isso que elas receberam, então, teram recebido longas vestes brancas, pedindo também, e foi dado para elas que elas descansassem, né? Ou seja, que significava, como eu disse para vocês, descansa, porque haverá um sábado milenar para vocês, né? Pois ainda existiria mais irmãos e irmãs que morreriam como eles em tempos mais distantes, ou seja, esses também, assim como eles, se tornariam testemunhas e receberiam vestes brancas e descansariam assim como eles também já estavam aguardando, né? Ou seja, então isso para que se completasse então toda a profecia, se cumprisse. Então observa então que essa palavra que foi dada de veste branca, você vai ver em Apocalipse 3, que é justamente ainda quando Deus está falando com as 7 igrejas. Então, observe que interessante então que por isso que quem veste vestes sacerdotais, vestes brancas, vestes reais, vestes de anciães, é a igreja. E quem foram aqueles que receberam veste que vieram de uma grande tribulação? Justamente a esses que foi dado a promessa nas 7 igrejas. Conseguiram observar? É por isso que em Apocalipse, capítulo 7, 9 e 14, nos mostra como morreriam seus irmãos e irmãs e conservos, né, no tempo da grande tribulação, né? Depois dessas coisas, vi, e eis que grande multidão, que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus que se assenta no trono, ao Cordeiro, pertence salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoravam a Deus, dizendo: Amém. Louvor, glória e sabedoria, ações de graça, honra, poder, força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Agora, vocês que estão aqui acompanhando o canal Momento Cristão, inscrito no canal Momento Cristão, conseguem entender que a igreja estará aqui na grande tribulação? Existe mais alguma dúvida para vocês em relação a isso? Pois a promessa de vestimentas brancas sacerdotais, reais, celestiais, de anciães como de anjos, foi anunciada para as 7 igrejas. Lembra disso? A qual foi dada ali para as igrejas, que quem fosse fiel receberia essas vestes brancas? Então é por isso que vemos uma multidão que, apesar de serem os mesmos 144 mil,
que são as mesmas promessas mostradas à igreja ali de Esmirna, recebeu essas vestes brancas, a qual João, mesmo sabendo quem era eles, ou seja, João sabia quem era aquela multidão, ele preferiu ainda dizer em algum momento que aqueles eram incontáveis. Sabe por que ele fala isso? Porque ele estava nos apontando para uma profecia dada lá para os tempos de Abraão, porque a descendência seria como as estrelas do céu. Então, por isso, é incontável, né, como as estrelas do céu. Mas João sabia que aquela multidão tinha um número alegórico, que era 144 mil. Se você tem dúvida que estaremos aqui na grande tribulação, não tenha mais dúvida. Estaremos. Muitos sofrerão perseguição, sendo até mortos fisicamente, outros sofrerão perseguição moral, onde quer que forem, só por amor ao nome de Jesus Cristo. Enquanto muitos que hoje vivem falsas esperanças de um arrebatamento secreto, ou antes da grande tribulação, ou no meio dela, não terão este azeite em reserva. Quando estas coisas acontecerem, e diante do aperto, não suportarão, e se apostatarão de Cristo Jesus, porque as suas obras foram tidas como palha, como feno, como madeira, que serão queimadas no fogo, e por não ter azeite em reserva, eles não suportarão. Por fim, deixo para vocês este versículo, e Apocalipse capítulo 3, versículo 18 e 19, que diz: Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e coleiro para ungires os seus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quanto a todos aqueles que amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então perceba que a todo momento o Senhor nos convida para o arrependimento, para que, deixando a nossa nudez, da nossa apostasia, da nossa incredulidade e do nosso afastamento da verdadeira fé, possamos novamente tomar as nossas vestimentas, para que assim então possamos receber o colírio nos olhos e ter o azeite, reserva para aquele dia que há de vir sobre a face da terra, para que possamos então ser provados no fogo, mas assim então, ao ser aprovado no fogo, nos tornamos então ouro aprovado, como uma arca do testemunho, que tem ali o seu brilho glorioso. Então é por isso então que este é o convite que o Senhor dá para nós, para que quando formos provados, vamos vir daquele fogo de uma tribulação, assim como um ouro refinado, para que assim então possamos fazer parte daquela Israel celestial gloriosa que há de vir. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês assistiu até aqui, deixe o seu like e se inscreva no canal, né? Então, para que possa trazer mais estudos e mais vídeos posteriores a esse. Então, paz de Cristo Jesus a todos.